Bom, acredito que a gente já possa começar. Então, boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de todo mundo no nosso encontro de hoje, principalmente a presença dos nossos professores, o professor Aziz e o professor Lucas Lima. Ambos são professores da casa que vieram discutir o nosso sétimo tema do ciclo de debates, que é o coronavírus no contexto internacional, uma análise das instituições e relações internacionais no combate à pandemia. Bom, eu vou explicar rapidamente como que vai dar o esquema do debate. Primeiramente, os professores vão fazer uma fala de 20 a 30 minutos. Depois a gente vai abrir um tema para que cada um deles faça recortes ou comentários sobre a fala de cada um. Depois a gente abre para as perguntas. Quem quiser perguntar pode colocar o nome no chat, que eu vou chamando por nome, e aí eu peço para você desmutar o microfone e você pode mostrar a câmera também para falar. Lembrando que o encontro está sendo gravado, então se você preferir não aparecer, pode deixar a câmera desligada mesmo. Antes da gente começar, eu só queria fazer uma pequena propaganda, né? Nesse tempo de pandemia, o CAP, ele está com um fundo assistencial comunitário, a gente está arrecadando fundos para doar para o IGAP, que é o Instituto Geriátrico Afonso Pena. Então, se vocês ficarem interessados, tem todas as informações no nosso Instagram. É isso, então, sem mais delongas, vamos começar o debate. Professor Aziz, por favor, pode começar. Bem, muito obrigado. Primeiramente, agradecer o pessoal para participar aqui deste debate. É um grande prazer para mim reencontrar os discentes da nossa faculdade, reencontrar aqui muitos amigos, ainda que virtualmente. A audiência, eu não vou nominar aqui as pessoas que estão na audiência, porque eu estou vendo que há mais de 100 pessoas, com certeza muitas delas são ex-alunos, são amigos queridos, são colegas da advocacia, colegas do magistério, que eu tenho o prazer de rever aqui, ainda que virtualmente e brevemente. Por fim, cumprimentar o meu querido amigo Lucas Carlos Lima, meu grande parceiro, pessoa com quem sempre troco ideias, com quem sempre discuto os mais variados assuntos de direito internacional e, para além disso, outras questões também relativas não apenas aos grandes problemas do mundo, mas aos pequenos dramas pessoais, né? Bom, como o tema é bastante amplo, eu combinei com o professor Lucas, eu abordaria algumas questões, ele abordaria algumas outras, e no fim a gente tentaria fazer elas se encontrarem no meio do caminho. Eu vou falar um pouquinho, então, vou começar falando um pouquinho do que a gente chama de direito sanitário internacional, falar da OMS, tentar enquadrar isso no atual contexto internacional. Normas sanitárias domésticas relativas à quarentena, a gente consegue encontrar em diferentes ordenamentos domésticos antes do século XIX. O tema, no entanto, só ganhou o status de preocupação diplomática em razão dos excessivos ônus para o comércio marítimo. Chegava e cada lugar tinha o seu protocolo, e aquele protocolo, por vezes, ocasionava grandes dificuldades para os comerciantes marítimos, que, por sua vez, começaram a pressionar os respectivos estados, até que nós tivemos, em 1851, a primeira Conferência Sanitária Internacional. Esse é apontado como o grande marco do que a gente chama hoje de direito sanitário internacional. Uma área, quero desde já adiantar, uma área pouquíssimo estudada por internacionalistas, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, né? Nós temos aí um grupo muito pequeno de pessoas que se debruça sobre as normas da OMS, sobre a Constituição da OMS, sobre os regulamentos da OMS, sobre o tratado que foi produzido no âmbito da OMS, nós vamos falar disso em um minuto. Mas essa conferência era para ter resultado em um tratado. De fato, elaboraram um tratado, mas esse tratado nunca entrou em vigor. E inúmeros instrumentos internacionais conexos foram produzidos nas décadas seguintes.
Esses instrumentos que foram produzidos nas décadas seguintes, até 1940, mais ou menos, eles tinham pelo menos um de 4 objetivos. Primeiro objetivo, proteger os estados mais afluentes, ou seja, os estados da Europa, da América do Norte, de doenças oriundas de países menos abastados. Segundo, harmonizar medidas de saúde pública, como é o caso da quarentena, para reduzir os ônus para o comércio. Terceiro, estabelecer um sistema internacional de vigilância de doenças, de comunicação, para que os países tivessem noção do que estava acontecendo em outros cantos do mundo e pudessem se preparar devidamente para aquilo. Quarto, criar organizações regionais ou internacionais conexas à saúde. E aí nós podemos dar aqui alguns exemplos: o Escritório Sanitário Pan-Americano, que depois virou a OPAS, foi criado em 1902, é a organização de saúde mais antiga do mundo. O Escritório Internacional de Saúde Pública, que ficava na Europa, criado em 1907. O Escritório de Saúde da Liga das Nações, foi criado em 1923. E o Escritório Internacional de Epizootias, criado em 1924. Mas a organização mais relevante a ser criada no âmbito da saúde, ela viria no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. Foi criada na mesma ocasião da ONU, por iniciativa, eu acho que tem 2 países que tiveram um papel central: China e Brasil. E, apesar de ser muito pouco estudada por internacionalistas, a Organização Mundial de Saúde ela tem um desenho institucional muito interessante e peculiar até. O primeiro desses elementos que eu chamaria de interessantes, de peculiares, é o seguinte: ela tem 3 órgãos principais, um deles é chamado de Assembleia da Saúde. Essa Assembleia é composta por representantes de todos os Estados-membros e eles podem adotar, por maioria simples, regulamentos que serão obrigatórios para os membros. Isso é uma exceção em direito internacional, algo semelhante, embora muito mais relevante por outras razões, nós vamos ter no Conselho de Segurança. Mas há 2 observações com relação a esses regulamentos. A primeira delas é que você tem uma limitação dos assuntos que podem ser regulados. O Conselho de Segurança não tem este tipo de limitação, não é? Mas a Assembleia da Saúde ela pode adotar regulamentos relativos a, por exemplo, medidas sanitárias e de quarentena, outros procedimentos destinados a evitar propagação internacional de doenças, nomenclaturas relativas a doenças, relativas a causas de morte, a medidas de saúde pública, normas respeitantes aos métodos de diagnóstico para uso internacional, normas relativas a produtos biológicos, farmacêuticos, similares que estejam no comércio internacional, publicidade e rotulagem de produtos também biológicos, farmacêuticos, similares. Além disso, um ponto interessante que você tem, que aparece na OMS, é que, ainda com relação aos regulamentos, antes de falar desse segundo ponto, com relação aos regulamentos, eles são adotados, maioria simples, tem que ser relativos a esses temas aí, e o Estado ele pode dizer cumprir. Tem um prazo para um sistema de opt-out. Se o Estado se queda inerte, ele vai ter, então, a obrigação de cumprir com o regulamento.
O outro ponto que é interessante, que aparece na OMS, é a possibilidade de adoção de tratados relativos a temas de competência da organização, desde que o texto seja aprovado por 2/3 dos membros. Aí, nesse caso, os demais Estados-membros, que são hoje 193, 194, têm, então, 18 meses para adotar as medidas cabíveis para se tornar parte no tratado ou justificar por que não irão fazê-lo. Contudo, por diferentes razões, a atuação jurídica da OMS foi muito limitada. Ela aprovou um único tratado nesse tempo todo, que foi a Convenção Quadro da OMS para o Controle de Tabaco, e só 2 regulamentos. E nós podemos mencionar ainda uma tentativa frustrada, o professor Lucas poderá falar mais sobre isso, de obter junto à Corte Nacional de Justiça um parecer sobre armas nucleares, que na ocasião foi recusado. Depois foi feito um pedido pela Assembleia Geral da ONU, e aí sim a Corte emitiu o parecer. Bem, o próximo que eu acho que é importante a gente falar é a questão do financiamento. Organizações internacionais, quase todas, têm problemas muito sérios com as finanças. Os estados são maus pagadores, em regra. E a OMS, ela tem recorrido a terceiro setor. Hoje, o segundo maior contribuidor da OMS é a Fundação Bill and Melinda Gates. Por um lado, é muito positivo que a instituição consiga captar recursos. Por outro lado, esses recursos normalmente têm a sua utilização restrita a determinados propósitos, a determinados projetos. E isso cria algumas dificuldades para a organização. Ela passa, então, a atuar dentro daquilo para o que existe financiamento, para o que a Fundação XYZ, a ONG, a ABC vai entender que é importante, mais às vezes do que outras questões que poderiam merecer maior atenção. E, claro, o problema de financiamento não é de hoje. Né? Desde que estudo ONU, isso lá vai para quase 20 anos, eu leio sobre a crise de financiamento da ONU. Quando estive no Mercosul pela primeira vez, ouvi um relato sobre a crise financeira do Mercosul. Enfim, todas as organizações normalmente têm relatos mais ou menos atuais de problemas financeiros sérios, né? E, embora o Trump tenha levado isso a um outro nível, esse problema não começou hoje. Bem, apesar dessas questões financeiras, apesar de ter tido um papel jurídico limitado, a OMS tem um papel muito importante na área de saúde. Eu poderia apontar aqui, por exemplo, o combate que ela fez à varíola, sífilis, hanseníase, cólera, febre amarela, pólio, morbidade materna, AIDS, dentre outros grandes problemas da área de saúde. Mas, neste contexto, nós temos a chegada de lideranças populistas de direita, de extrema direita, eu diria, ao poder. A mais relevante delas, para o contexto internacional, é o Donald Trump. E ele chega com uma frase de efeito que é uma síntese de muitas das ações que se seguiram, que é Put America First. Essa política externa do Trump, ela é francamente hostil ao multilateralismo e a tudo que fez o a tudo que fez o Obama.
Então, ele leva os Estados Unidos a se desengajarem de uma série de compromissos internacionais. Peguei aqui uma curta lista. Acordo de Paris sobre clima. Acordo com o Irã para a regulamentação da utilização da energia nuclear, negociado na era do Obama. Saída do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Abandonar o Pacto Mundial sobre Migrações. O enfrentamento com a Unesco. O enfrentamento com a agência da ONU responsável à assistência para palestinos. Em contrapartida, Trump também vai colher as suas derrotas no cenário internacional. Por exemplo, a Organização Internacional de Migrações. Ele apoia um candidato. Um outro exemplo, Organização Mundial de Saúde. E aí o processo é reforçado, né? Ele, na medida que ele se desengaja, os Estados Unidos ficam mais fracos do ponto de vista internacional, e aí, na medida em que ficam mais fracos, tem menos espaço de liderança nas organizações internacionais, conseguem imprimir menos seu ritmo às organizações internacionais e acabam com isso também colhendo ainda mais alienação. Hoje, os Estados Unidos agora pretendem se afastar da Organização Mundial de Saúde. Há uma série de outras iniciativas em andamento. Por exemplo, os Estados Unidos estão e é muito provável que abasteçam primeiramente o mercado americano antes de abastecerem algum outro mercado, né? Que privilegiem o abastecimento do mercado antes de qualquer outro mercado, como já fizeram outros países no passado. A Austrália, por exemplo, fez isso. Não será a primeira vez e certamente também não será a última. O que esperamos, no entanto, que nós tenhamos como reflexo? Eu acho que depende muito do que vai acontecer nos Estados Unidos. A continuidade da atual política externa por outros 4 anos certamente vai levar a uma redução do papel das organizações internacionais. Mas, além disso, um outro ator tem se aproveitado da ausência dos americanos para colher um espaço, né? Esse ator é a China. A China, evidentemente, é o palco no qual emergiu a Covid-19. Nós, inclusive, a universidade, a nossa principal parceira na China, ela está situada na cidade de Wuhan, que foi assim, onde nós tivemos o primeiro foco de Covid-19. Tivemos a oportunidade de discutir com eles como lidaram com a doença e tudo mais. No entanto, China adotou medidas bastante duras, notificou as autoridades sanitárias em conformidade com suas obrigações na Constituição da OMS e
conseguiu, à primeira vista, controlar a propagação da doença não apenas em Wuhan, mas no território chinês. Hoje, a China tenta ganhar, primeiro, controlar a narrativa do seu papel na Covid-19, enquanto Trump tenta colocar a culpa no colo da China. A China tenta se mostrar como o Estado mais proativo na luta com a Covid-19, tanto providenciando apoio científico quanto também material. Nós mesmos na UFMG recebemos material da China, nós também recebemos orientações de cientistas de Wuhan, e isso, é claro, é parte da estratégia chinesa de se firmar como uma nova liderança mundial e também se contrapor à narrativa do Trump, que é exatamente de colocar todo o problema da crise no colo da China. O que certamente, assim, o poder não conhece vácuo, então o que nós possivelmente teremos é a China com um papel muito mais forte ela tem a oportunidade de ter um papel muito mais forte, não apenas na OMS, mas em outras organizações internacionais também. Vamos ver em que medida interessa à China o multilateralismo. Essa é uma pergunta que vai ficar mais para respondermos mais para frente, não é? Se houver uma vitória do Trump. Bem, mas eu vou parar por aqui e agora deixar para o meu amigo Lucas Carlos Lima, antes de voltar aí aos debates, as perguntas que eu tenho certeza vão ser muito mais interessantes do que eventuais ponderações que eu possa fazer aqui. Muito obrigada, professor, pela sua fala, foi muito rica, muito engrandecedora. Agora, professor Lucas Lima, pode falar. Obrigado, Sofia. Boa noite a todas e todos. É um prazer para mim estar aqui hoje. Estou surpreso com o número de pessoas assistindo essa live, para mim uma grande satisfação. Passei os olhos nos nomes aqui que estão acompanhando, é um prazer ver estudantes, membros dos grupos de estudo, membros da rede francófona, amigos do Sul, e, sobretudo, ver que todos estão bem, tomando a sua cloroquina pela manhã. Obviamente, eu espero que vocês não estejam tomando a sua cloroquina pela manhã, a menos que tenha sido indicado pelo seu médico, formado em medicina e não em filosofia. Para mim, é uma grande satisfação poder vir aqui falar hoje, por essencialmente duas razões, além de outras. Para mim é um prazer poder ouvir sempre o professor Aziz Saliba, para mim é um prazer discutir com ele direito internacional, e essa ocasião nos permitiu isso. O professor Aziz, minutos antes dessa reunião, veio me perguntar se eu havia cortado o cabelo, o que houve com o meu cabelo. Falaremos disso mais adiante, não é efeito da cloroquina, que obviamente não estou tomando. E a segunda razão que me dá uma grande satisfação estar aqui hoje é poder falar com os estudantes. Eu recebi alguns convites para participar de lives, para falar de Covid, tinha evitado bastante, inclusive mando aqui um abraço para o meu amigo professor Marcelo Teixeira, da UNO Chapecó e da FGV, que inclusive refutei o convite, mas vindo o convite dos estudantes da Faculdade de Direito, eu me sinto compelido a abrir esse espaço para a nossa discussão. Tenho algumas ideias sobre elas, acabei anotando alguns pontos interessantes que emergiram da fala do professor Aziz, e para mim é muito mais interessante ouvir, né? Eu vou tentar falar o menos possível, tentar ficar nos meus 20 minutos, para poder discutir com vocês essas questões tão interessantes que estão emergindo, testar ideias. Esse é o momento que nós temos que testar ideias, testar nossa percepção da ordem internacional e perguntar-nos qual é o nosso papel nessa específica ordem internacional. Então, hoje é o nosso momento de fazer isso. Permitam-me aqui fazer um brevíssimo merchan. Na quarta-feira eu falarei de novo com os estudantes, mas sobre outros temas, não sobre Covid, não sobre a pandemia e a ordem internacional,
vamos falar sobre estudar fora, aprender línguas, algo muito mais leve, que pode ser efetivamente refletido nesse momento. Mas isso é quarta-feira no Instagram da faculdade. Em relação ao tema que me foi pedido para falar hoje pelos estudantes da faculdade. Em um famoso texto de 2005, o então secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Kofi Annan, ele comenta que um novo século estaria entrando e trazendo novos inimigos globais. Se perguntasse a alguém de Nova York, que passa todos os dias na frente do memorial do 11 de setembro, ele iria dizer que o maior medo que ele tinha seriam ataques terroristas, mas a mesma pergunta fosse feita a alguém da Etiópia em relação à devastação da crise que estava acontecendo em seu país, crise essa sanitária, a pessoa perguntada responderia algo diferente. Se algo for perguntado, se a mesma pergunta, qual é o maior medo que se tem hoje na Colômbia, eventualmente responderiam as Farc. Hoje, nos últimos meses, nós temos todos vivido conjuntamente um grande medo e uma grande preocupação. E é sobre esse medo e preocupação que todos nós no mundo precisamos de respostas coordenadas. O professor Aziz nos demonstrou impressionantemente de que maneira uma organização internacional age, mas os impactos da pandemia no contexto internacional vão ser múltiplos, vão ser enormes. Nós vamos ter uma espécie de diversos spillover effects em diversas áreas. Impactos econômicos se sentem já, a projeção da economia americana é um encolhimento, a economia brasileira não temos ainda nem dados oficiais nesse sentido. Nesse final de semana, o The Economist fala que o Banco Mundial prevê o aumento da pobreza, a pobreza já está aumentando nesse momento do mundo, o mundo que sai da pandemia, porque sairá, é um mundo mais pobre, e existem, sobretudo na América Latina, se nós vemos, se eu não me engano, foi na Bolívia ou na Colômbia, as famílias mais empobrecidas estão pendurando lenços vermelhos em suas casas para indicar que ali estão passando necessidade. O mundo sofre conjuntamente com a pandemia. E há tantos outros aspectos que nós poderíamos discutir, aspectos estratégicos, pessoas escrevendo sobre o efeito da pandemia nas guerras, efeito da pandemia nos combates armados, efeito da pandemia, eventualmente, como arma. Todos nós do mundo hoje sabemos o que é estar trancado em casa por um determinado período, sem saber o dia de amanhã, sem saber o que está acontecendo, sabendo que existe um inimigo invisível do lado de fora. Os impactos dessa pandemia ocorrem também da maneira como nós fazemos diplomacia e fazemos direito internacional. Existe, na maneira como nós fazemos diplomacia, hoje fala-se de Zoomdiplomacy, organizações internacionais, cortes internacionais, estão todas despachando em via remota, e habituar-se a essas tecnologias poderá nos ensinar a encurtar distâncias, a vantagens e desvantagens, a pessoas trabalhando com redes de pesquisa, como a que o UFMG faz parte, eventualmente trabalhando com outros lugares do mundo. Então, existe essa possibilidade no pós-pandemia. Mas eu tenho a duvidar, eventualmente, sobre os impactos que a pandemia irá ter ou não na distribuição do poder. Nada vai ser como antes, já dizia a canção mineira, mas ainda assim, a divisão do poder é um dos pontos que eu quero tomar. Portanto, eu quero falar com vocês sobre 3 questões rapidamente, nos meus próximos 15 minutos, que é a divisão do poder no mundo pós-pandemia, que o professor Aziz já tocou, já cantou a bola, o direito e a responsabilização por conta da pandemia, fala-se em processar a China, existe alguma discussão sobre isso, eu gostaria de tocar rapidamente nesse ponto, e por fim, um ponto essencial, que é a ideia de armas de guerra, como eventualmente nós teremos uma distribuição de poder nesse sentido, ao final da pandemia. Primeiro ponto, o balanço de poder no mundo pós-Covid. A pandemia dura 2 meses, 1 ano. 2 meses, 1 ano, não, ela vai durar, os efeitos dela são no máximo de 1 ano, até que nós tenhamos um contingenciamento, ou ao menos assim se espera. Eu acho que, eventualmente, o aquecimento global, o aquecimento climático,
ele tem efeitos piores a longo prazo, afetando migrações, afetando ilhas desaparecendo, afetando uma série de perigos que nós vamos ter. A pandemia, enquanto efeito, por mais desastrosa que pode ser e trágico, que é o número de mortes, ela não vai servir para mudar radicalmente a estrutura de como o mundo hoje é dividido o poder. A China certamente encontra espaço para crescer na medida de que a liderança estadunidense eventualmente é contestada, e o professor Aziz tem razão que a China quer crescer na OMS, tanto em papel de, mudando o seu posicionamento, ela permitiu que houvesse agora uma espécie de investigação, colaboraria com essa investigação sobre as eventuais origens da pandemia, mas a China vem em outras organizações internacionais ganhando espaço, nomeando subsecretários, nomeando papéis chaves importantes. Então, existe, sim, uma alteração de participação da China nessas organizações internacionais. Mas, ainda assim, Estados Unidos e China, eles não saem fortalecidos dessa pandemia, mas eles não deixam de ser os líderes globais. O impacto econômico, pós-Pax Americana ou Pax Cínica, se nós quisermos falar, não irá transformar o papel desses dois estados, o papel militar desses dois estados não altera-se, e os analistas internacionais, que eu, pelo menos, ando acompanhando, eles falam que existem mais ou menos 3 etapas. De que maneira os estados que são potências estão no momento da mudança, de que maneira eles reagem a essa mudança, e a percepção dessa mudança por uma série de outros atores, de que maneira outros atores seguem ou não. Estados Unidos não é um grande estado a se seguir no momento devido à sua falha de combater eficientemente a pandemia. Se nós lermos os tweets de Donald Trump, nós veremos que ele está preocupado em atacar Joe Biden, ou apontar o dedo para a China ou para a OMS. Faz parte da estratégia, talvez eleitoral, de Trump, dizer que ele não tem culpa, mas poderia ser feito se a OMS tivesse avisado antes quais eram os riscos que a pandemia eventualmente causaria. Minha análise aqui nós não teremos uma mudança significativa de quem é potência ao final dessa pandemia. Existem aqui oportunidades que vão ser colhidas, como bem disse o professor Aziz, pela China, e oportunidades que eu vejo que poderia ser uma oportunidade também para o Brasil. Mas o Brasil, nesse momento, a sua política externa de alinhamento semiautomático, quase automático à lógica estadunidense, efetivamente faz com que possamos contestar qual é o papel que o Brasil eventualmente terá ao final dessa pandemia. Ontem, na Folha de São Paulo, o Drauzio Varela falou que nós estamos caminhando tristemente para a posição de maior número de vítimas, algo que é certamente não positivo do ponto de vista reputacional para o Brasil. Com todos os colegas internacionais com que eu tenho conversado, todos se mostram muito preocupados com onde está o Brasil nisso tudo. A meu ver, também do ponto de vista de direito internacional, parece faltar uma política jurídica externa coerente. É o momento de mostrar-se à frente, é o momento de colher oportunidades, e o Brasil me parece que não está colhendo essas oportunidades. Essa é a minha primeira provocação a vocês. Inconclusiva, mas os próximos passos irão nos dizer o que acontece. Segundo ponto interessante que o professor Aziz nos colocou. O professor Aziz nos fala de resoluções obrigatórias da OMS. Isso fez uma série de comentadores nos últimos meses questionar: podemos processar a China? É o momento de apontar o dedo para a China e dizer a China é responsável, foi ela que causou. A primeira barreira disso tudo é, obviamente, o fato de que é inconclusivo, no momento atual, dizer que a China causou, foi responsável, agiu com omissão. Segunda questão é que a China parece estar tentando responder de diversas maneiras a essas acusações. Se no primeiro momento ela foi ligeiramente mais contundente, ela parece estar investindo numa estratégia de cooperação e numa estratégia de participação. Vamos pensar ainda enquanto hipótese. Tentemos processar a China. No primeiro momento, vocês devem ter acompanhado uma série de casos nos judiciários nacionais tentando processar
à República Popular da China. Existe aqui uma regra de direito internacional, que todos aqueles que tiveram aula com o professor Aziz ou comigo, recordam-se que é impossível processar um Estado estrangeiro no seu território, vez que existe a regra da imunidade. Eu não apostaria que a regra da imunidade se flexibilizaria nesse caso. Se o fizesse, seria uma grande medida jurídica com efeitos diplomáticos a longo prazo. Não acredito nessa possibilidade. Segunda possibilidade, e se nós processarmos a China na Corte Internacional de Justiça, como alguns autores eventualmente estão sugerindo por aí? Veja, a Corte Internacional de Justiça, você precisa de duas grandes barreiras jurídicas serem transpostas. A existência de um direito que foi violado, eventualmente, e dois, que a Corte tenha jurisdição para julgar aquele caso em específico. No cenário atual, eu não vou aqui entrar nos pormenores, porque é um debate mais técnico, muitas pessoas já escreveram sobre isso, escreveram bastante bem. Existiria uma base, sim, de jurisdição, a Constituição da OMS daria à Corte Internacional de Justiça a jurisdição para julgar qualquer controvérsia oriunda da Constituição para qualquer um de seus membros. Porém, as obrigações em questão não estão na Constituição da OMS. Todas as análises que eu li, tentando fazer esse link, me parecem um pouco forçadas, por assim dizer, porque não existe uma clara obrigação na Constituição, que dá a jurisdição à Corte Internacional, que eventualmente a China teria violado. Depois, mesmo o Regulamento Sanitário Internacional, que é obrigatório, como bem disse o professor Aziz, a OMS é uma dessas organizações que tem uma estrutura bastante inovadora do ponto de vista de lawmaking, ainda que aquela obrigação do artigo 6º de avisar dentro de 24 horas pudesse vir eventualmente a ser julgada perante uma corte internacional, é muito difícil você verificar se o teste que ela impõe foi obrigado ou não, e se a China não poderia usar um dos excludentes de ilicitude para, eventualmente, a não responsabilização. Portanto, a impressão que eu tenho é que quem está propondo isso no momento tem interesses em um grande litígio internacional, tem um interesse do gênero. Me parece que é uma saída que pode ter efeitos políticos interessantes. O Estado que resolver levar a China à Corte Internacional de Justiça pode ser percebido por determinado parte do seu eleitorado, o Estado não, o político, que assim decidir, porque é uma decisão política fortíssima, pode ser percebido como parte do seu eleitorado como um herói. Eu, particularmente, não vejo dessa maneira, considerando a base jurídica ligeiramente contestável. Mais interessante, nesse sentido, talvez seria mobilizar a Assembleia Geral para se conseguir uma opinião consultiva, uma opinião não obrigatória, em que a Corte Internacional de Justiça eventualmente esclareceria uma série de obrigações internacionais incumbentes aos Estados, como o dever de cooperação, o dever de informação, o quão obrigatórias são as resoluções da OMS em alguns aspectos, e, sobretudo, seria um uso judicial a posteriori para a próxima pandemia, ou, sobretudo, para eventuais novos surtos de coronavírus, já que os epidemiologistas indicam que isso pode eventualmente acontecer. Portanto, não sei se a estratégia ideal é apontar, processar e exigir responsabilização de algo que nós não ainda temos prova. Me parece que seria mais interessante esclarecer as obrigações que eventualmente estejam incumbidas sobre os Estados, nesse sentido. E aqui eu falo de obrigações de direitos humanos, de qual é o limite de suspensão de direitos humanos, questões muito interessantes que estão emergindo praticamente nessa pandemia, que poderia eventualmente servir de guia para Estados esses que fossem atentos ao que acontece ao direito internacional, não simplesmente acusando de globalismo, multilateralismo, uma ideologia perigosa. Último ponto. As agendas internacionais não estão paradas em relação à pandemia. O mundo não está parado envolvendo a pandemia. Existem outros assuntos-chave. Um desses assuntos-chave é controle de armamentos internacionais e armas nucleares. Se vocês observarem os principais jornais chineses em inglês e os tradutores daquilo que acontece em mandarim, em mandarim, nós podemos verificar que existem certos setores
da sociedade chinesa advogando por um aumento no número de ogivas ogivas nucleares que a China possui. Hoje, Rússia e Estados Unidos possuem algo em torno de 4.000 ogivas, para mais, para menos cada um, que garante a eles ainda a classificação de superpotências nucleares, e a China há vozes dentro do establishment chinês que propõem um crescimento da China para a sua própria segurança, já que existe para a China uma ameaça exterior vindo de diversos setores do Ocidente. Washington está particularmente interessada em ter Pequim à mesa para evitar esse aumento. Nesse meio tempo, Washington está negociando com a Rússia com falhas catastróficas em relação à diminuição do armamento nuclear. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma situação de interesses em jogo também nesse ponto. Não está suspenso pela pandemia esse tipo de pressão, esse tipo de preocupação. Existe uma série de obrigações de verificação, de avisar antes de fazer testes de mísseis, etc., que são respeitados pelas superpotências nucleares, e a China ganharia muito se sentasse à mesa com os outros dois, sendo reconhecido o seu papel de superpotência nuclear. Aqui existe um potencial ganho e nós temos prestado pouca atenção a isso por óbvias razões. O que é que dificulta esse tipo de diálogo, que obviamente causa segurança, gera segurança a todos os estados nesse momento? As próprias tensões causadas pela pandemia, as tensões causadas pelos líderes de direita, mais à direita, que tentam acentuar conversas entre estados, mas ao mesmo tempo nós temos pequenos avanços que são positivos, como, por exemplo, a resolução que a OMS adotou na sua última assembleia, na segunda-feira passada, parece que é algo positivo. Deixe-me encerrar esses 3 pontos com uma última reflexão e estar perfeitamente dentro do meu tempo. Permitam-me fechar na minha frase de abertura, dizendo uma frase de Kofi Annan, também nesse famoso artigo. Kofi Annan dizia: estamos trabalhando todos juntos, estados trabalhando juntos, eles podem alcançar coisas que estão além do que o mais poderoso estado pode obter sozinho. Eu acho que nesse momento a pandemia nos leva a observar esse tipo de questão. Nós vemos a necessidade de cooperação, nós vemos a importância da dimensão internacional, e é uma pena que não... Professor, eu acho que alguém te mutou. Aí você precisa se desmutar. Ok, realizado. Fechado? Encerro, portanto, com essa frase de Kofi Annan. A gente perdeu. Não ouviu a frase? Ok, sem problema. A frase basicamente dizia: os estados que trabalham juntos podem alcançar coisas que estão além do que o mais poderoso estado pode obter sozinho. Isso significa que, nesse atual momento internacional, a dimensão internacional, a dimensão de cooperação é uma maior oportunidade também para o Brasil. Esperamos que consigamos ainda algum tipo de vantagem nesse cenário que acontece. Eu, obviamente, aqui fico aberto para perguntas em relação às provocações ou outras que vocês queiram discutir. É um prazer estar aqui, como sempre, falando com vocês. Muito obrigada, professor, pela sua fala. Agora seria o momento de vocês fazerem recortes entre as falas um do outro. Vocês gostariam ou preferem passar direto para as perguntas do pessoal? Fica a critério, professor Lucas. Eu acho que podemos abrir para perguntas. Eu não sei, professor Aziz, gostaria de comentar alguma coisa? Eu já comentei a sua fala na minha, então... Vamos passar para... Bom, eu vou apenas, antes de passar para as perguntas, só aproveitar para complementar um ponto que levantei aqui de alguns reveses, né, que o Trump teve. Eu me lembrei de mais alguns aqui, inclusive da última assembleia que o professor Lucas mencionou, semana passada. Trump teve 2 reveses. Um foi a tentativa de abrir investigação sobre a eclosão da Covid-19 na China, e a outra foi de ter Taiwan como observador da OMS.
Além disso, eu adicionaria que em dezembro de 2017, ele teve um sério revés quando os Estados Unidos mudaram a embaixada em Israel para Jerusalém. Foi proposta uma resolução da Assembleia Geral da ONU condenando esta transferência. Houve enorme pressão dos Estados Unidos para que essa resolução não fosse aprovada, mas não estou. A Assembleia Geral da ONU aprovou resolução nesse sentido. E além da eleição que mencionei na Organização Internacional para Migrações, houve uma outra na FAO também, no Fundo para Alimentação e Agricultura da ONU, foi outro revés para o Trump nesses últimos 3 anos. Só esse ponto, só isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Então, agora a gente pode passar para as perguntas. Quem quiser perguntar, pode colocar o nome no chat, que eu vou chamando individualmente. A gente responde as perguntas individualmente. Então, acho que para começar, eu vou fazer uma pergunta. Eu queria saber, porque o Brasil ele tem uma relevância política e econômica importante no contexto da América do Sul e no grupo dos BRICS, né? Eu queria saber se, dada essa postura do governo federal em relação ao combate à pandemia, quais seriam as consequências nesses dois contextos? Olha, eu acho que essa é uma ótima pergunta. Eu vou apenas ler aqui as manchetes de 3 órgãos, de 3 jornais, de 2 jornais e uma revista que saíram hoje. Eu acho que eles dão uma certa ideia do que vai acontecer com a insistência nesse modelo que o governo federal adotou de combate, ou melhor, de não combate à Covid-19. Financial Times, por nenhum parâmetro, um periódico de esquerda, como disse hoje o presidente, Financial Times disse o seguinte: o populismo de Jair Bolsonaro está levando o Brasil ao desastre. Telegraph, que é um jornal bastante conservador do Reino Unido, o homem que quebrou o Brasil, como o coronavírus poderia derrubar o Trump tropical. Newsweek, casos de coronavírus no Brasil quadruplicam em maio e Bolsonaro minimiza restrições de viagens aos Estados Unidos. Eu acho que nós corremos o risco de nos tornarmos uma espécie de pária internacional, né? O Brasil, ele é certamente importante do ponto de vista econômico, ele é importante do ponto de vista de recursos. Nós temos recursos de toda sorte, tanto minerais quanto alimentos, etc. O Brasil também ele é importante do ponto de vista populacional. Estamos também no top 10 do mundo em termos de população. Enfim, por diferentes parâmetros, economia, pelo parâmetro populacional, pelo parâmetro científico, por diferentes parâmetros nós temos nossa relevância. Acontece que ao tomar um rumo exótico, ao alinhar a nossa política externa à política externa de um país, sem questionar qual o benefício ou malefício daquilo para nós, nós estamos nos isolando em organizações internacionais, nós estamos nos isolando na nossa região, nós estaremos nos isolando, em última análise, no mundo, né? Neste momento, por exemplo, eu duvido que algum candidato brasileiro, não vou dizer qualquer candidato, mas que um candidato seja o apoio do governo brasileiro, tenha vitórias em eleições em organizações internacionais. O professor Lucas também, acredito, deve ter algumas considerações a esse respeito. Eu concordo com o Sonali, professor Aziz, tanto no papel que o Brasil poderia ter para eleição em órgãos internacionais, como também o Brasil tem mudado de maneira
consistente, significativa a sua posição em alguns organismos, por exemplo, em relação à FAO, em relação ao seu posicionamento geral em questão de meio ambiente. O Brasil ele não tem participado com a usual liderança que possuía a diplomacia dos governos anteriores. Falo governos porque desde o momento pós-ditadura militar existe essa mudança na política externa, inclusive ao final da ditadura militar já existia essa mudança na política externa. Nunca antes a nossa política externa, eu falo aqui, lendo, obviamente, o trabalho do nosso colega, professor Davidson Belê Lopes, a política externa brasileira nunca antes foi tão párea, é a palavra que você usou bem, professor Aziz, e eu me utilizo. Nunca ficou tanto às margens. Isso é algo complicado, não só por conta do impacto do pífio combate ao Covid, mas pelo impacto das direções que um determinado grupo está dando à nossa política externa, né? Portanto, eu vejo o cenário como bastante negativo e nós teremos algum tempo para correr atrás do prejuízo, uma vez que nós estabilizarmos, né? É assim que eu particularmente também vejo, professor Aziz. Concordo com a sua análise. Por isso que diz que eu acho que o que vai acontecer na eleição dos Estados Unidos vai ter um impacto não somente... Bom, vai ter um impacto certamente no cenário internacional, mas acredito vai impactar também as nossas relações internacionais de uma maneira que nós não conseguimos prever neste momento. Até hoje a política é de um alinhamento automático com os Estados Unidos, né? O que se eles mudam a embaixada para Jerusalém, então nós também devemos mudar. Quando notamos que isso cria um problema muito grande com os compradores de carne no Oriente Médio, se dá um passo atrás. E aí se abre um escritório de representação. Quando os Unidos condenam a China, nós também tentamos ir nessa esteira. Não obstante, a China, desde 2007, ser o nosso principal parceiro comercial, e aí o agronegócio brasileiro vai também se insurgir contra essa briga absolutamente desnecessária com a China neste instante, né? Absolutamente desnecessária, e nós não temos por que entrar nisso. Se o Trump está com dificuldades na sua eleição, ele resolva com os chineses, ou com os russos, ou com quem for, não é problema nosso, não é, entrar nessa. Mas o que será interessante é o seguinte: havendo um candidato democrata, como nós vamos nos portar em relação aos Estados Unidos. Porque eu acho que aí não teremos mais esse carimbamento automático, essa mimetização de tudo que fazem os americanos. Mudará um pouco para nós também. É possível que o Brasil fique ainda mais isolado, né? Porque basta pensar que o Joe Biden escreveu um artigo na Foreign Affairs no final do ano passado, com a visão internacional dele, e ele é exatamente tudo aquilo que o nosso chanceler critica. Ele é multilateralista, acredita em instituições, acredita num papel maior da comunidade internacional. É possível que o Brasil fique isolado ao não alinhar-se aos Estados Unidos. Dificilmente o Brasil consegue voltar atrás nesse sentido. É um cenário de isolamento, dependendo da situação, a menos que exista uma mudança também na nossa política. Mas isso teria que ser verificado se aconteceria, né? Muito obrigada, professores, pela resposta. A nossa próxima pergunta é da Maria Eduarda. Ela escreveu, eu vou ler aqui para vocês. Gostaria de perguntar aos professores se eles veem outro governante no mundo agindo de forma tão desgovernada na contramão da ciência como o brasileiro Jair Bolsonaro. Olha, o Bolsonaro, ele realmente é um ponto fora da curva. Mas não sei se Trump, e nós estamos considerando aí economias grandes, né? Porque nós podemos pegar alguns comportamentos também exóticos de algumas lideranças, cujas não chegam menos ao Brasil. Por exemplo, no Turcomenistão foi proibida a utilização da palavra Covid-19.
em Belarus, antiga Bielorrússia, a liderança, a liderança recomendou foi que se tomasse vodka e sauna para curar de coronavírus. Aí enfim, você tem essas coisas bastante, esses episódios bastante pitorescos, não é? Que a gente não acompanha aqui, nós não sabemos muito bem o que está acontecendo em alguns países que têm uma economia muito menor do que a nossa, tem uma relação muito menor conosco, que a gente não acompanha tanto quanto acompanha países da Europa, ou Estados Unidos, Canadá e grandes países da Ásia ou da África, né? Agora, eu acho que quando você compara, por exemplo, a questão da cloroquina, o Trump também recomendou, e mais do que isso, disse que estava tomando, não é? Isso também é um comportamento bastante anticientífico. Aliás, ele começou com essa história de cloroquina. O que ele faz é mimetizar o comportamento do Trump, não é? O Trump que teve problemas na eleição lá, o daqui foi e repetiu que tinha problemas na eleição aqui. Até hoje não produziu as tais provas de que houve problemas na eleição. Pelo visto, o Trump enfrentou um processo de impeachment e o daqui está se esforçando para conseguir o seu. Mas eu acho que isso é muito mais fruto daquele populismo que nós falamos, nós abordamos, né? Você tem um governo de anti-iluministas, não é? Como disse bem o embaixador Rubens Recupero, em palestra que fez na UFMG. São pessoas que não são bem aceitas pela academia, não eram bem aceitas na política, enfim, que viviam numa certa marginalidade, se ressentem do que nós temos na academia e entram num processo, chegam enfrentando, né? Eu me lembro de uma assessoria do ministro Boris Johnson dizendo o seguinte: quando o Boris Johnson recebeu uma maciça eleição, ele disse: chega de ouvir os especialistas, né? E eu acho que isso tem muito a ver com esse populismo. Nós da academia somos percebidos por este grupo como uma elite, enfim, somos por eles rejeitados. Tentando só dar uma contribuição, uma excelente pergunta da Maria Eduarda. É difícil medir se nós somos o pior. Porém, um fato interessante é que nós somos um dos poucos que conseguiu criar uma crise política enorme para lidar com o combate à cloroquina. Nós temos mudanças de ministros, nós temos declarações estapafúrdias, nós temos reuniões gravadas que dizem coisas que nós não imaginávamos que pudessem ser ditas em reuniões ministeriais. Então, o nosso governo conseguiu criar uma crise política no meio a um combate à pandemia. Outros governos estão unicamente combatendo a pandemia. E isso tem diversas implicações, e isso me recorda que, por sorte, o nosso presidente não resolveu copiar o Trump e aconselhar as pessoas a beberem ou injetarem desinfetante, né? Quando o Trump falou isso, a primeira reação foi rir, mas quando nós lemos o New York Times que aumentou o número de pessoas internadas porque injetaram bebendo desinfetante, faz com que nós pensemos que o peso de um líder, por vezes, quando nós rimos, outras pessoas vão e fazem exatamente o que eles dizem, o que é bastante perigoso e coloca a vida de pessoas em risco. Eu não saberia dizer se o nosso é o pior, é difícil medir. Eu acho que a nossa situação é peculiar, porque toda vez que eu converso, sobretudo com meus colegas italianos, eu conto o que acontece e eles dizem: não é possível. Ter um presidente pazzo, né, ter um presidente maluco não ajuda a combater uma pandemia. É mais ou menos isso que me parece que é o nosso problema nesse momento. Muito obrigada, professores. Agora a gente tem uma pergunta da Mariana Ferola. Pode perguntar. Obrigada, Sofia. Professor Aziz, professor Lucas, durante as falas dos senhores foram
mencionados vários exemplos de interseção entre a pandemia e a proteção de direitos humanos. Até o professor Aziz mencionou que no Turcomenistão foi proibido o uso da expressão coronavírus, algo que é claramente questionável à luz do direito à liberdade de expressão. E em situações de emergências sanitárias passadas, como a própria epidemia do Ebola na África, a OMS chegou a fazer algumas recomendações quanto ao tratamento dos direitos humanos na contenção da pandemia, buscando formas de balancear as medidas sanitárias com respeito aos direitos humanos. Só que foram sempre recomendações muito gerais, falando que as limitações aos direitos devem ser proporcionais, sem dar diretrizes mais precisas aos estados. Eu me pergunto se, com essa crise do coronavírus, em que a relação entre o controle de doenças e direitos humanos se tornou ainda mais evidente, é possível esperar um papel mais ativo da OMS em suas recomendações para a proteção dos direitos humanos, ou se a OMS continuaria sendo cautelosa, se isso poderia ser visto como ela ultrapassando as suas competências. Professor Aziz, prefere fazer? Pode Maravilha. primeiramente, professor. Maravilha. Eu fiz isso na Excelente pergunta, Mariana. Eu acho que essa é uma das grandes questões atuais, saber de que maneira direitos humanos podem ser preservados e qual é o limite para a sua suspensão e da sua derrogação efetivamente. Não se pode esperar efetivamente que todos os direitos humanos sejam garantidos no momento em que um Estado está emergencialmente lidando com uma pandemia como a atual. Ao mesmo tempo, os limites já estão basicamente dados. Os internacionalistas e as autoridades da área sabem, talvez a autoridade pública, talvez o governador, talvez o prefeito não saibam, e faz parte da função dos internacionalistas e dos defensores de direitos humanos relembrar esse tipo de limite e relembrar quais são as possibilidades dessas suspensões. Quanto ao papel da OMS em ser uma organização que vai tentar garantir direitos humanos, eu li parcialmente a última resolução. Direitos humanos está sempre sendo recordado, mas nunca de uma maneira clara, talvez como alguém da área quisesse esse tipo. Além do mais, nós temos um momento de contestação da OMS, diversos, não só nos Estados Unidos, outros estados contestam parte da atuação da organização, o Brasil é um deles, por exemplo. E a organização eu vejo sendo mais cautelosa nesse momento, recordando que a sua função é lutar contra epidemias e emergências internacionais, em vez de tentar recordar e preservar direitos humanos. Eu vejo algo nesse sentido. Acho que a cautela levaria a OMS a um papel mais restrito nesse sentido, considerando que outros órgãos do sistema ONU, no nosso caso, no sistema interamericano, estão tentando recordar qual é o papel de proteção aos direitos humanos no período durante e no pós-pandemia. Se eu pudesse arriscar, eu acho que nós vamos ter alguns casos aí no sistema interamericano, no sistema pós-pandemia, tanto em relação às omissões dos governos, quanto, eventualmente, atos dos governos que violaram diretamente direitos humanos. Mas, infelizmente, me parece, isso vem no momento posterior à violação, não no momento de limitação. Essa seria a minha tentativa de resposta. Eu só endosso o que disse o professor Lucas. Eu acho que, diante de um cenário de incertezas, como o cenário nós estamos, né, eu acho que, enfim, nós buscamos respostas para inúmeras questões que vão desde quando termina a quarentena até como estarão as organizações internacionais daqui a 6 meses, etc. É muito difícil você fazer qualquer projeção, porque cada dia parece um mês, cada semana parece um ano e assim por diante, né? Os fatos estão se desenrolando numa velocidade
inacreditável. Parece que estamos vendo um filme com o botão, aquele botão para agilizar, aquele botão para passar para frente acionado. Mas apostar no comedimento, apostar numa ação mais restrita de organizações internacionais, eu acho que é o caminho mais seguro quase sempre. Você apostando nesse caminho, você tem maiores chances de êxito. Ainda mais nesse momento de contestação e de nacionalismos que bem evidenciaste no início, né? Só uma parte, professor Aziz, eu concordo com você, que por vezes parece que nós temos aquele botão de adiantar ligado, né? Tem outros dias que os dias não passam, né? Eu termino o que fazer, lavo roupa, preparo almoço, etc. Faço tudo o que tem que fazer, coisas que eu antes demorava dias para fazer. Faço tudo, escrevo, mando e-mail, são ainda 5 da tarde, só me resta olhar o meu cabelo crescer pelo resto do dia, também lentamente, né? Também lentamente. Bom, eu não fico olhando isso. Muito obrigada. Agora a nossa próxima pergunta é do Marco Duarte. Ele escreveu, eu vou ler aqui. O Brasil tem uma histórica relevância internacional no campo diplomático, tendo uma das maiores redes diplomáticas do mundo. É possível que, por sermos párias após a pandemia, essa posição seja perdida para outro país da região, como Chile ou Argentina, ou é mais provável que a comunidade internacional veja essa fase como uma pequena ruptura? Quer dizer primeiro, Aziz? Bom, deixa eu tentar aqui responder a pergunta do Marco. Marco, eu acho a sua leitura excepcional. De fato, o Brasil, ele é com diferentes fatores, ele tem uma relevância no campo diplomático, né? O Itamaraty foi um dos primeiros, se não o primeiro órgão público a fazer concursos. E nós tivemos, ao longo do tempo, um corpo excelente de diplomatas, muito por conta de esforço do nosso chanceler, venerado pela diplomacia até hoje, do Rio Branco. E para quem se interessar pela vida dele, há uma ótima biografia publicada por um diplomata, fugiu o nome aqui agora, posso colher se houver algum interessado no nome exato, que, enfim, mostra o papel dele na construção do Itamaraty enfim, desse edifício que se tornou a nossa diplomacia, desse sólido edifício se tornou diplomacia. Bom, eu acho que a questão aí é uma questão também de duração, de como nós sairemos desse período, não é? Quando nós olhamos para a Venezuela, ela tinha uma democracia mais consistente do que a nossa. Há um estudo do Liebhardt, um grande politólogo, e ele trazia, ele foi aumentando o número de países que compunham a obra, primeiro acho que eram 12, depois 17, depois 20, 20 e poucos, eu não me recordo ao certo. Mas, enfim, me lembro, quando peguei a versão atualizada da obra dele, estava lá a Venezuela, nós não estávamos. E o critério era um critério de tempo de democracia. A Venezuela estava com mais tempo de democracia do que nós, né? Mas hoje, por exemplo, a situação política na Venezuela é uma situação que talvez fosse impensável 20 anos atrás, né? Então, eu acho que tudo depende de como quanto tempo vai durar isso. Se é algo que dura pouco tempo, se é um breve intervalo, ok. Mas se nós temos uma continuidade, fica difícil, né? Ainda mais se nós consideramos, como falamos agora há pouco, que estamos num filme em altíssima velocidade, né? Então, as coisas não precisam mais de tanto tempo assim para se desmoronar aquele edifício
cuja construção foi iniciada pelo Rio Branco. Concordo, endosso completamente a resposta do professor Aziz, para ser breve e passarmos já à próxima pergunta. Eu acho que a tua análise faz todo sentido enquanto risco, mas eu acho que nós temos ainda uma série de vantagens econômicas, políticas, rede, históricas, que permitem. As pessoas ainda querem negociar ou fazer parcerias, ou estar do lado do Brasil, os outros estados ainda querem. Nós temos, apesar da liderança, nós temos diplomacia formal e informal, nós temos excelentes embaixadores ainda fazendo um excelente trabalho na representação diplomática brasileira. Então, dificilmente nós, a não ser que existisse um grande caso de uma grande mudança, dificilmente eu acho que isso se alteraria em relação a Chile e a Argentina, que seriam os potenciais aí, os potenciais líderes da região, né? Minha impressão geral. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigada. A próxima pergunta é do Tiago Almeida. Ele escreveu também. Os professores veem um possível rompimento e enfraquecimento da relação Brasil-China, que sempre foi harmoniosa, frente aos diversos ataques do ministro Ernesto Araújo ao país chinês, e quais os principais perigos dessa política? Começa. Olha, o professor Aziz é mais especialista. Você pode. O professor Aziz, mas eu vou tentar te... Olha, vai, Thiago, vai. Eu vou só... Você quer começar? Pode começar. Lucas? Não. Eu vou só adicionar uma informação. Por força do ofício, eu me encontro sempre com representantes de instituições estrangeiras. E desde a pandemia, eu devo ter conversado com mais ou menos umas 20 pessoas que têm o meu cargo em outras universidades, um espectro geográfico bastante amplo, que vai da Argentina ao interior do interior da Argentina ao interior da Rússia. Todas as conversas que eu tive com os representantes de diferentes universidades, houve indagações relativas ao governo, uma certa preocupação com a condução das coisas no Brasil, né? Porque isso, obviamente, aparece nos jornais mundo afora. Nossa relação com a China tem sido uma relação, de fato, muito sólida. A gente vinha numa crescente, né, de um aprofundamento de relações, e não houve isso no governo Lula, no governo FHC, governo Lula, governo Dilma, governo Temer. Você via um crescente, né? Agora que, por questões puramente ideológicas, nós estamos num enfrentamento desnecessário, né? Eu acho que há uma percepção na China de que isso é algo, digamos assim, localizado, né? E em conversas com professores na China, etc., enfim, pelo menos o pessoal especializado tem um bom conhecimento da nossa região, do nosso sistema político. Então, não acho que isso vá causar, no curso do mandato, grandes prejuízos. Agora, como disse na resposta à pergunta anterior, isso também depende da questão de tempo, da intensidade das agressões, tem uma série de fatores que podem afetar aí o conjunto, né? Um conjunto de fatores que podem afetar a obra, né? Mais uma vez. Eu acrescentaria unicamente as questões da tua ótima pergunta. É o seguinte, a China, ela tem, o establishment chinês, eles não se esquecem do fato de que eles foram e ainda agem como um império asiático. Eles sabem que agem a longo prazo, sabem que resistirão às intempéries locais ou momentâneas. Acho que a China não faria nada para prejudicar as relações a longo prazo,
e unicamente aguardaria em suspenso a próxima oportunidade de manter boas relações com o líder da região. Seria essa a minha impressão geral da diplomacia chinesa, do que eu ando lendo da política externa chinesa. A ambição e a perenidade da sua diplomacia e a autoconsciência de que são um império a longo prazo, isso eles talvez tenham aprendido com aqueles que tentaram colonizá-los, que são os britânicos, a China efetivamente continuaria, eu imagino, num movimento nesse sentido conosco. Apenas essa observação em relação à diplomacia chinesa. Acho que, sim, depende da intensidade, depende das estultices que forem ditas, mas eu vejo mais uma suspensão momentânea até a próxima ocasião da China ter uma relação boa com o líder local, que é o Brasil. Minha impressão. Muito obrigada. Então, a nossa próxima pergunta é do Alexandre Braga. Pode perguntar. Pode desmutar o microfone. Boa noite aí, todo mundo da faculdade. Parabenizar aí o professor Aziz, né, à frente desse departamento super importante aí da universidade, está fazendo um maravilhoso trabalho. Eu sempre elogio lá nas nossas reuniões, né, só para quem não me conhece, eu sou lá da Comissão de Ação de Afirmativo da universidade. Mas, enfim, o professor, ambos, né, os dois professores, o Brasil e esse conjunto de países que são pequenos, uns 4, 5 países, eles não estariam violando a Convenção de Viena de 1969 e um pacta servanda no campo da saúde, por exemplo, e aí, por exemplo, não caberia, por exemplo, um tipo de sanção, de moção nesse momento e depois, pós-pandemia, uma ação mais, instalar um tribunal, alguma coisa assim, para poder obrigar o Brasil a seguir essas orientações sanitárias? Obrigado, gente. Bem, eu vou aproveitar o ensejo aqui para cumprimentar meu querido amigo Alexandre Braga, prazer revê-lo virtualmente. Eu perdi uma parte da pergunta porque o meu som travou aqui. Mas se eu compreendi bem, Alexandre, você perguntou sobre 4 ou 5 países que... Desculpe. A que eu entendi foi... Deixa eu ligar aqui de novo. Não, eu perguntei porque tem 4 países minoritários aí no campo internacional, né? Que não estão seguindo essas orientações sanitárias. Sim. Okay. Aí eu pergunto assim, primeiro, esses países não violam a Convenção de Viena de 69, né? Que o Brasil é signatário. E também se não caberia uma moção agora de repúdio, alguma coisa assim, e depois instalar um tribunal, alguma coisa no sentido de cobrar do Brasil seguir as orientações, porque as pessoas estão morrendo por causa disso, né? Então há um genocídio, né, sendo perpetrado no país, né? Acho que o professor Lucas tocou mais na parte de responsabilidade, ficaria melhor para ele responder essa questão. Obrigado, professor Aziz. Dificilmente eu veria nesse momento, eu vejo que isso aparece muito nos jornais, Alexandre, a questão de genocídio. Para que haja um genocídio, é necessário que exista a intenção genocida, né? Nesse caso, é difícil nós verificarmos que a eventual omissão do governo brasileiro está gerando essa intenção de eliminar um determinado grupo ou parcela. Certamente o que está acontecendo no Brasil é algo de grandes proporções, uma catástrofe, mas o genocídio eu ainda não veria enquanto enquadrado, as políticas do governo. Segundo ponto, eu não saberia dizer se o Brasil está claramente descumprindo as orientações sanitárias internacionais em todos os momentos, já que existe, por parte do governo federal, por exemplo, a liberalidade dos estados agirem muito nesse sentido. Eu não consigo ver ainda o enquadramento claro de o Brasil como um violador dessas normas. Por mais que tudo que o Brasil esteja fazendo possa vir a ser criticável em alguns aspectos, eu, nesse primeiro momento, tenho alguma dificuldade em enquadrar a responsabilização brasileira. E depois,
Não é certo que o Brasil não agiu porque está lidando com uma pandemia e não encontrou estrutura. É diferente nós dizermos que um país europeu poderia ter agido e tinha estrutura para tal, ou um Estado que está efetivamente com problemas sérios, como o Amazonas, por exemplo, tentando reagir à pandemia no máximo de seus esforços. Eu teria minhas dúvidas nesse momento para enquadrar. Eu não saberia te dizer onde o Brasil, teria que verificar onde o Brasil está violando. Eu não conheço com tanta especificidade os regramentos sanitários internacionais. Não sei se o professor Aziz vai na mesma linha. Eu compartilho da mesma visão que o professor Lucas. Não apenas encontra-se, eu só adicionaria que não apenas se encontra uma grande dificuldade de responsabilizar o Brasil em razão de que não há um claro descumprimento, né? Você tem aí um discurso do presidente que é descolado do que está acontecendo, do que está sendo feito nos estados, do que está sendo feito em muitos municípios. Mas, além disso, houve sempre quando a gente observa a história da OMS, há um histórico de leniência com os estados que, por vezes, descumpriram o regulamento. Então, e outras obrigações até mesmo da Constituição da OMS, como a obrigação de notificar. Não acho que veremos esta responsabilização num futuro próximo. Mas, enfim, as coisas, a gente sempre falamos isso com esta ressalva, né? Porque a gente fala com base do que vimos no passado, não é? Falamos com base do que observamos no presente, do que conhecemos das organizações internacionais, e estamos, evidentemente, diante de uma pandemia inédita para nós, em termos de mortalidade e de estrago econômico também. Não sabemos como será o mundo depois dessa pandemia. Então, nós temos que utilizar aí, nós estamos utilizando os instrumentos que nós temos, evidentemente, com uma margem de erro bastante considerável. Muito obrigada. Agora, a nossa próxima pergunta é do Theo. Ele mandou aqui escrito: há aí um claro embate entre o bilateralismo e o multilateralismo. O PCC torce pela reeleição do Trump para conseguir avançar sua agenda de fortalecimento no multilateralismo das organizações internacionais, o que demonstra a importância desse multilateralismo no embate pelo poder internacional. Até que ponto pode-se falar em cooperação para vencer o problema e até que ponto isso não passa de uma estratégia de poder? Olha, eu arriscaria, na resposta ao Theo, dizer que, primeiro, o PCC, o Partido Comunista Chinês, né, nós não estamos nos referindo aí à organização criminosa, mas ao partido que é responsável, que tem o poder político de fato na China, é uma instituição, assim como outras, como quase todas, ela não é uma bola de bilhar, assim, né? É uma instituição na qual você tem grandes divergências, você tem visões muito diferentes do mundo, e sobre a qual nós não sabemos tanto, né? Sem contar que ela é muito dinâmica. O que o PCC foi 20 anos atrás é bem diferente do que o PCC representa hoje. Feita esta ressalva, eu diria que, primeiramente, que eu tenho sérias dúvidas se Trump seria o candidato do PCC, assim, da maioria das pessoas que compõem o PCC. Isso porque há um enfrentamento muito grande com a China, e esse enfrentamento não convém à China, né? Você tem prejuízos comerciais, você tem prejuízos reputacionais, você tem prejuízos comerciais quando o Trump inicia uma guerra comercial com a China, você tem prejuízos reputacionais quando o Trump fala em vírus chinês, outra expressão que foi repetida aqui por inúmeras pessoas, né? Até
até por ministros, que quiseram colocar o problema da pandemia na conta dos chineses. Me parece também algo muito pouco razoável, para dizer o mínimo. Mas esse crescimento, eu acho que o crescimento multilateral, também não sei em que medida a China está tão interessada neste crescimento multilateral dentro das organizações existentes, até que ponto isso é viável, etc., e até que ponto vale mais a pena, às vezes, você fortalecer as suas relações por outros mecanismos, né? E utilizar desses incidentalmente. Isso também é outra questão que eu não saberia lhe responder. Então, o que eu diria é que para a China e para muitos outros países que desejam mais multilateralismo e que desejam um mundo mais estável, a eleição de um candidato um pouco menos antissistêmico, né, como é o Trump, ela seria mais favorável do que a eleição do Trump. Isso me parece algo claro. O professor Lucas talvez tenha também suas impressões sobre esse tema. Vou na mesma linha, mas antes de mais nada, Theo, não se esqueça que o senhor está conversando com dois internacionalistas que tendem a ter alguma fé, alguma crença, né, em maior ou menor medida, num sistema internacional. Então, isso, obviamente, vai afetar as nossas respostas. Por mais que nos etiquetem de positivistas, por aí, nós somos positivistas que acreditam num sistema multilateral, acreditam num sistema global de governança. O segundo ponto em tentar entrar diretamente na tua pergunta não seria uma estratégia de poder em vez de uma ideia de cooperação? Mas, perdão, porque a cooperação por si só não pode ser uma estratégia de poder? Se eu não me engano, e aqui eu faço uma citação talvez inadequada para o ambiente acadêmico, Underwood, provavelmente se inspirando em Maquiavel, dizia que a generosidade também é uma forma de poder. Portanto, acredito que sim, a China está tentando efetivamente avançar agendas, ao mesmo tempo que pode parecer como solidária, um exclui o outro, não saberia te dizer nesse exato momento. Eu sei, a minha impressão é que nesse momento o Brasil está brigando com a pessoa errada e assumindo as agendas erradas. Isso me parece bastante óbvio do cenário que emerge. Né? Seria essa a minha resposta para ti. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta é do Gabriel. Visto que epidemias passadas, como a H1N1, estiveram relacionadas com a existência dos infames wet markets chineses, seria a pandemia do Covid-19 um evento grave o suficiente para que houvesse não só uma pressão da comunidade internacional para que esses fossem banidos em definitivo, mas que também houvesse uma punição ao governo chinês? Olha, se me permite, aí eu vou apenas aduzir um ponto aqui ao que disse o professor Lucas. Nós somos positivistas idealistas, né? Nós acreditamos no direito internacional, nós acreditamos nas organizações, e eu creio que isso, evidentemente, molda a nossa maneira de enxergar o mundo. Professor Lucas e eu temos muito mais convergências do que divergências, pouquíssimas divergências, muitas convergências, e eu acho que esta talvez seja a mais importante delas do ponto de vista jurídico. Agora, com relação a essa questão da responsabilização, eu tenho conversado com cientistas ao longo dos últimos 2 meses, muito mais do que anteriormente. E a gente tende a ver o mundo de uma maneira simplista, né? Quando eu falei, no entanto, para vocês um pouquinho do histórico da OMS,
abordei aquele direito sanitário internacional, eu falei que um dos 4 tipos de tratados que nós tivemos entre a primeira Conferência Sanitária Internacional e o surgimento da OMS, nos 90 anos que se passaram ali, dizia respeito a tratados para evitar doenças primordialmente oriundas de países menos abastados, né? Doenças os países menos abastados têm mais condições de ter desenvolvimento de certas bactérias, de certas viroses, do que alguns países abastados. Pela simples razão que você vai ter um saneamento mais deficiente, você vai ter menos educação no sentido formal do termo, né? As pessoas têm menos noção de quais hábitos podem levar à sua contaminação ou não, dentre outras coisas. Então, há pouco tempo eu vi a notícia num periódico da UFMG de que um pesquisador nosso havia descoberto uma bactéria nova na Lagoa da Pampulha. E achei aquilo muito interessante, mas conversando com outros cientistas me disseram o seguinte: olha, isso aí não é algo tão extraordinário, não. Quando você vai em locais onde há cúmulo de sujeira e tal, você se depara mesmo com novas bactérias, com problemas desconhecidos, né? Assim foi a expressão do colega. Então, embora a China tenha se desenvolvido muito economicamente, ela ainda tem problemas de saneamento, né? Ela tem uma densidade populacional muito alta, já que, embora ela tenha um território relativamente grande, uma parte considerável do território não é habitável, ou é hostil a uma habitação. E acredito que a África também, nós tivemos o surgimento do ebola na África, nós poderíamos fazer uma observação mais ou menos semelhante à que fizemos agora para a China. Em outras palavras, o que eu queria dizer é o seguinte: os países que têm uma condição socioeconômica desfavorável estão mais propensos a terem eclosão de problemas de saúde em seu território. Agora, o que me parece é que, embora o Estado deva tentar resolver isso, né, a gente não... Você tem um limite os limites materiais aí para resolver os problemas socioeconômicos. E, com isso, não dá para você responsabilizar o Estado numa situação onde ele me parece ser muito mais vítima do que um realizador de um ato ilícito. De acordo, completamente de acordo. A questão da punição do governo chinês por ter wet markets é algo que eu vejo bastante difícil, e o banimento desses wet markets, eu acho que só ocorre se o governo chinês assim quiser, assim decidir, por pressão ou não pressão da comunidade internacional, ou para dar uma resposta. Mas a comunidade internacional pressionando para que banisse esse tipo de questão, por mais absurdo que possa parecer esse tipo de wet markets, o fato de que eventualmente, ainda não se sabe, mas eventualmente pandemias tendo sido originadas desses wet markets, não é razão suficiente exatamente por falta desse link. Não está comprovado 100% que veio de alguém que fritou menos do que devia, um pangolim que aquele dia havia comido morcego. Então, é difícil, por mais surreal que possa parecer a situação do Estado do mundo hoje, com base em tudo que surgiu, somente o Estado soberano vai poder decidir qual prática banir no seu Estado ou não. Infelizmente, essa é a realidade, e não haverá qualquer tipo de organização internacional que vai dizer pare, seja banido, faça algo do gênero. Pode haver recomendações e pode haver a China, querer ou não,
por seus interesses, aceitar ou não essas recomendações. Muito obrigada. A próxima pergunta é da Viviane, que ela também escreveu. Diante do cenário crítico político que estamos vivenciando, vocês acreditam que, caso ocorra uma mudança de comportamento por parte do atual presidente, em um aspecto mais democrático e ao encontro, por exemplo, com as orientações da OMS, é possível que haja melhores condições por parte do mercado exterior para a guinada da economia em nosso país? Professor Lucas, quer começar? Posso começar? Olha, Viviane, a pergunta se sintetiza na ideia de que se o presidente mudar, seguindo orientações internacionais, há situações de melhora, mercado exterior, etc. A resposta é sim. Nesse exato momento, sabe-se que a crise vai ter uma série de desdobramentos, vão ter desdobramentos econômicos enormes, as projeções não são boas para o momento pós-crise, mas fato é que nós ainda estamos no meio da crise, o Brasil talvez seja um dos últimos estados do mundo a sair dessa crise por conta das medidas que vem assumindo. Então, me parece cedo para dizer quais seriam as vantagens. Eu acho que nós precisamos, antes de mais nada, começar a resolver a crise. E parte da resolução da crise é esperar que o isolamento funcione, esperar que as pessoas não saiam, esperar que uma vacina ou medicamentos eficientes sejam desenvolvidos. Agora, a pergunta que faria é: o que faria o presidente a mudar esse comportamento? Eu não consigo visualizar nesse exato momento, a não ser um grande medo de um impeachment, que ainda assim não é garantia que ele irá mudar, né? Considerando os atuais posicionamentos políticos do presidente. Portanto, a guinada da economia do nosso país, que começava a se estabilizar por uma série de razões, me parece que vai seguir a tendência global de crise. O que é que vai acontecer depois da crise? Se os estados ricos vão ajudar os pobres, se a União Europeia, que nós sempre criticamos por uma série de razões, vai efetivar alguns acordos e permitir que a economia se reaqueça, se nós vamos olhar melhor para os nossos parceiros que não estão muito contentes com o que andamos fazendo, tudo isso é o pós-pandemia que vai dizer. Quanto mais cedo, eventualmente, isso ficar claro ao nosso presidente, melhor. Como deixar isso claro, eu não saberia dizer, não é muito fácil o diálogo. Professor Aziz. Olha, durante a eleição, aliás, antes da eleição um pouquinho, eu conversava com pessoas que queriam votar no atual presidente e assim, fazia algumas perguntas. Olha, mas o que você acha da proposta dele para a saúde? O que você acha da proposta dele para a educação? O que você acha da proposta dele para a economia? O que as pessoas não sabiam responder? Não sabiam responder porque o material que ele disponibilizou foram algumas poucas páginas, um esquema de PowerPoint, né? Ele chegou sem um projeto. E essa fatídica reunião que foi mostrada em vídeo há pouco, esse final de semana, todo mundo deve ter assistido aí, né, na sexta, no sábado, a reunião ministerial, ela mostra que não tem um projeto, não é? Você tem ali uma preocupação com imagem, uma preocupação com reeleição, uma preocupação com a proteção de filhos, e aí não vou entrar no mérito da discussão da segurança, embora me pareça óbvio do que se estava falando ali. Enfim, a discussão não perpassa por um projeto para o país, né? O que ele teria de parar de fazer é exatamente o que ele fez ao longo de 28 anos como deputado, não é? Um discurso antissistêmico. E aí me parece um pouco contraditório, porque ele chega ao poder com esse discurso, uma vez que chegou, ele abandonar isso, sabe, é uma situação que me parece inimaginável. Mas, evidentemente, que se ele abandonasse isso e descontados os problemas que ele teria com a própria base que hoje ele dá sustentação, uma base que está cada vez mais radicalizada, eu tendo
a acreditar que as posturas que podem parecer muito radicais para nós agradam bastante um certo grupo que o carrega, né, e que diz nas pesquisas que ele é ótimo. Esse grupo, embora a popularidade do presidente tenha caído, esse grupo que considera o presidente ótimo, ele aumentou paradoxalmente, porque ele está mais aguerrido, né, estão mais juntinhos ali. Descontando isso, eu acho que os problemas diminuiriam bastante. Evidentemente, já existe agora toda uma imagem do que ele representa, não é? E o trabalho para desfazer essa imagem não seria um trabalho banal. Então, com essas ressalvas aí, eu entendo que sim, que o país poderia melhorar se ele abandonasse esse discurso, que é precisamente o discurso que o trouxe até aqui. Muito obrigada. Então, agora nós vamos para a nossa última pergunta, que é do Mário. Vamos lá. Professores, os senhores poderiam comentar o confisco por parte dos Estados Unidos de produtos chineses que passaram pelos seus portos e que eram dedicados ao combate à Covid-19 em vários outros países? Olha, Mário, é uma questão complicada. Eu não teria muito a te dizer, porque eu não sei os detalhes da situação. Eu só sei que, do ponto de vista jurídico, só pode haver algum tipo de responsabilização se houver uma reclamação. Eu não sei até que ponto o governo brasileiro irá levar adiante uma reclamação do gênero, se já está pensando em levar. Eu não tenho acompanhado o caso com tantos detalhes, não saberia te dizer qual é o contexto disso. Eu aqui peço desculpas pela minha resposta bastante incompleta, mas eu não tenho os detalhes para te dar uma resposta consistente nesse momento, né? Minha pouquíssima contribuição nesse ponto. Professor Aziz. Bom, o professor Lucas falou quase que ipsis literis o que iria falar. A única informação adicional que tem me foi dada, bom, e aí eu conto um pequeno caso para encerrarmos aqui. A nossa universidade conseguiu alguns recursos para comprar, dentre outras coisas, luvas para os hospitais, né, tal das clínicas, enfim, outros hospitais no qual nós temos estudantes, e residentes e professores. E aí é uma dificuldade enorme para você conseguir isso. Eu fui conversar, então, com gente que tinha operações na China, e acabei conversando com uma das pessoas que foi responsável por trazer uma carga de respiradores para o Maranhão. O que essa pessoa me explicou é que as cargas que foram apreendidas são normalmente cargas que ficaram em armazéns, né? Não foram cargas como a do Maranhão, por exemplo, passou pela África, pela Etiópia, e não saiu do avião. E aí, com isso, não houve nenhum caso ainda de apreensão de mercadoria que se encontrava dentro do avião. Me pareceria algo mais sério do que apreender uma carga que está no seu armazém, esperando um outro voo que vai vir no dia seguinte, etc. Mas, como disse o professor Lucas, a gente precisa de maiores detalhes para emitir um juízo mais substancioso sobre esta questão. Senão, nós temos que trabalhar apenas com o ouvir dizer de notícias, e para nós fica muito difícil fazer um juízo com base nas notícias, que são sempre incompletas e podem, inclusive, conter alguns equívocos. Bom, então nós finalizamos a última parte do nosso encontro. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Em nome do CAP, agradecer especialmente
a presença dos nossos convidados, do professor Aziz e do professor Lucas Lima. Muito obrigada pela fala de vocês, muito relevante, muito enriquecedora para o nosso debate. E antes de finalizar, eu só gostaria de relembrar a iniciativa do CAAP, do Fundo Assistencial Comunitário, que a gente está arrecadando doações para o Instituto Geriátrico Afonso Pena. Todas as informações estão no nosso Instagram, então qualquer um que tiver interesse, por favor, pode entrar lá. E é isso, então agora eu dou por encerrado o nosso 7º encontro do ciclo de debate. Muito obrigada. Obrigado, Sofia. Obrigado. Foi um Obrigado, prazer. Sofia. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Foi um prazer encontrar vocês hoje. Até mais.